Muito obrigado, muito obrigado. O professor Katsumi Tokuhisa foi um dos primeiros discípulos do professor Masaru Taniguchi. Não é o primeiro, porque o primeiro é o professor Ryotaro Kawata. O professor Ryotaro Kawata é da época que o professor Masaru Taniguchi lançou a revista Seicho no Ie. Ele pegava a revista Seicho no Ie e ia em praça pública pregar Seicho no Ie. Isso não é qualquer um. O homem era realmente porreta. Ele é autor desse livro Vida Vigorosa, onde ele conta a vivência dele como preletor da Seicho no Ie, como ele atuava. Vale a pena ser lido, realmente dá ânimo, dá coragem para você seguir no trabalho de divulgação da Seicho no Ie. O professor Ryotaro Kawata não é assim muito conhecido, porque nunca foi diretor da sede internacional. Ele atuava a nível de regionais. Diretor da sede internacional é aquela pessoa que dedica integralmente a Seicho no Ie, portanto, é remunerado pela Seicho no Ie. Quando fala preletor da sede internacional, significa preletor remunerado, não é nenhum grau hiper da Seicho no Ie, não é isso. Tem um vínculo empregatício, é remunerado, é só isso. O professor Katsumi Tokuhisa morou no Brasil e ele, nesse livro, Conforme Atitude Mental, ele relata como ele dava orientação pessoal a brasileiros. Vamos falar um pouco do professor Katsumi Tokuhisa. Ele gradua-se médico na Faculdade de Medicina em 1937, faz doutorado em ginecologia em 1942. Foi nessa época também que ele ficou doente. A mãe dele, que era da Seicho no Ie, levava livro da Seicho no Ie e dizia: Katsumi, doença não existe. E ele recrutava. Por que eu, então, estudei medicina, fiz faculdade de medicina, se doença não existe? De tanta mãe insistir, ele leu o livro Verdade da Vida, onde se encontrava a frase doença não existe. Ele riscava e escrevia: isto é mentira. Ele se curou e depois que se curou, quando ele estava dando consulta, um dia um paciente não queria seguir as receitas que ele ia passar. Ele disse: já que você não quer ler esse livro, e deu o livro A Verdade da Vida. O espantoso é que no dia seguinte, esse paciente voltou e disse: estou curado. Ele ficou espantado com isso. Realmente começou a interessar pela Seicho no Ie dessa forma. Depois ele atuou como diretor da sede internacional da Seicho no Ie e contribuiu na fundação da primeira academia da Seicho no Ie, Academia de Tobita-kyu, em Tóquio. Foi diretor da academia. Como diretor da sede internacional, atuou intensivamente na difusão da Seicho no Ie na América do Sul e na América do Norte. Ele esteve pela primeira vez no Brasil em 1952, quando a colônia japonesa estava dividida entre derrotistas e vitoriosos. Apaciguou a Seicho no Ie, uniu a Seicho no Ie, movimento da Seicho no Ie. Morou no Brasil. Ele teve mais vezes no Brasil como orientador, acompanhando o professor Seicho Taniguchi. Ele morou no Brasil por quase 3 anos, entre 1967 e 1969, quase 3 anos que ele morou no Brasil. Nessa época é que ele fazia orientação pessoal na sede de Janué, aqui em Jabaquara. Ele não só falava português, dava orientação com intérprete. E mesmo assim fazia milagres. Ele esteve pela última vez no Brasil
como orientador do Seminário Especial da Prosperidade em Foz do Iguaçu. Eu já era diretor da PSIB e tive o prazer de estar com ele nesses dias que ele esteve orientando o Seminário Especial da Prosperidade na Foz do Iguaçu. Eu acho que foi por volta de 1997, 98, eu não sei a data exata, mas deve ter sido mais ou menos nessa época que ele esteve orientando o Seminário Especial da Prosperidade. Foi o maior evento da PSIB, teve mais de 1.500 pessoas, vieram pessoas do Brasil inteiro. Os livros, professor Katsumi Tokuhisa, são os livros que estão traduzidos aqui no Brasil, são estes. Mente, Corpo, Destino é um livreto pequeno, foi um dos primeiros livros que eu li da Seiichi Noye, livro de bolsa pequenininho, bem interessante, fala da influência da mente, como o subconsciente age no corpo e no destino da pessoa. Eu, que era ignorante, a gente podia influir, mas eu achava que era decisão que eu tomava hoje que influía no meu futuro. Quando eu li que o subconsciente gravava tudo aquilo que eu pensava e tudo aquilo que eu praticava e influía no meu destino, eu fiquei espantado, porque eu era ignorante. O livro mais conhecido pelo público, a Seiichi Noye, o livro A Prosperidade Está na Mente. O livro Como Atrair a Boa Sorte, também é bem conhecido. Eu gosto muito desse livro, conforme a Atitude Mental, porque é nesse livro que ele relata a sua vivência viajando com o professor Masaru Taniguchi, os insights que ele teve, as orientações que o professor Masaru Taniguchi passava na viagem para ele. É um livro muito, muito importante, interessante para aquele que está começando a Seiichi Noye. Ele tinha as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. Lá ele conta como é que ele entendeu, como que o professor Masaru Taniguchi orientou ele, e também é dentro desse livro que ele conta sobre a passagem dele aqui no Brasil. Esse é o livro mais recente, Caminho Infalível para Ser Feliz, traduzido e lançado no Brasil mais recentemente. Em 1967, passei uma temporada no Brasil. No início eram poucos adeptos brasileiros, mas logo começaram a suceder curas milagrosas que só podiam ser atribuídas a Deus, e logo passaram a ser mais de 60 orientações por dia. Como eu não falava português, efetuava orientação como intérprete. Qualquer que fosse problema do consulente, a primeira coisa que ensinava eram as seguintes palavras: sou filho de Deus, perfeito, pleno de harmonia. Tudo vai melhorar. Muito obrigado. Recomendava repeti-la assiduamente esta frase durante uma semana e depois voltar para mais uma sessão de orientação pessoal. Naturalmente, ao longo da semana, eu também orava pela solução do problema de cada consulente. Mas como eram muitos, eu só podia fazer oração simples e curta para cada um. Quer dizer, ele não fazia uma oração coletiva. Eu estou orando por todas as pessoas que orientei hoje. Não, ele fazia uma oração personalizada para cada pessoa que tinha procurado nesse dia. Imagina o trabalho que isso dava. Isso requer muito amor, muita dedicação, muita vontade. Como fazia a orientação pessoal? Entoava mentalmente o canto evocativo de Deus e mentalizava com forte convicção: você é filho de Deus, perfeito, pleno de harmonia. Você é filho de Deus, perfeito, pleno de harmonia. Só com esta orientação simples ocorreram muitos casos de milagrosos, como cura de uma senhora que durante 25 anos vinha sofrendo de dor na coluna devido à cárie espinhal.
Como orientava brasileiros que não conheciam Seicanoye, não podia falar da verdade profunda em curto espaço de tempo. Para resolver problemas deles, era necessário incutir a convicção: sou filho de Deus, vou melhorar infalivelmente. Muito obrigado. Orientei-os a usar o poder da palavra, vou melhorar infalivelmente, e pronunciar muito obrigado para despertar o sentimento de gratidão. Isso é ponto fundamental. Tem que despertar o sentimento de gratidão, tem que despertar o amor no doente, senão não consegue manifestar Deus. Os brasileiros, com muita docilidade, com admirável docilidade mental, acreditavam nas minhas palavras, praticavam e obtiveram ótimos resultados. Eu mesmo fiquei surpreso com a facilidade e com os resultados. Para aqueles que não obtinham cura só com uma orientação e me procuravam pela segunda vez, além de recomendar continuar a prática do poder da palavra, perguntava se não estariam nutrindo ódio, ressentimento, rancor contra alguém, e a maioria admitia isso. A estas pessoas ensinava a oração do perdão da Seicanoye. Esta oração que o professor Taniguchi ensinou consiste em, após dizer o nome da pessoa por quem sente o ódio ou rancor, repetir em voz baixa audível apenas para si as palavras: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. O ideal é incluir esta oração na meditação Shinsokan, mas como a maioria das pessoas que procurava orientação não conhecia Seicanoye, dizia para repetir com máxima frequência possível, porque ao repetir com máxima frequência possível se elimina mau sentimento e com isso surge naturalmente o amor, o arrependimento. Esse é o ponto fundamental. Não adianta só ficar falando eu te perdoo, tu me perdoa. Tem que desprender e reconhecer se aconteceu um conflito, um atrito, é porque eu tive envolvimento. Não acontece fazer coisas desagradáveis, ruins, que eu fique bravo, sem que tenha um motivo. Muitas vezes a causa está na própria pessoa, então a pessoa tem que arrepender. Quando uma pessoa está doente ou não consegue resolver problema de saúde, tanto saúde física, saúde mental, saúde emocional, é porque lá no fundo, tem alguma desarmonia, alguma coisa que você não lembra, mas está lá. Como está no livro do professor Noriaki Joe, de uma senhora cuja filha queria fugir de casa, sair de casa, deixar ela sozinha. Ela era filha única, e a mãe ficou desesperada quando a filha disse que ia embora, ia morar no exterior. O professor Noriaki Joe orientou dizendo: se a sua filha quer fazer isso, porque você também fez isso. Lembre o que você fez, o que você falava para os seus pais. E ela se deu conta que quando ela tinha 14, 15 anos, fez a mesma coisa em relação aos pais dela. Ela disse que ia ir embora, fugir de casa. E é verdade, certas coisas acontecem comigo, porque eu fiz certas coisas para meus pais. Não era nenhum santo, claro, não era nenhum malvado, nem nada, mas não fui nenhum filho santo, o melhor filho do mundo. Hoje, com conhecimento, pelo entendimento da Seicanoye, eu consigo entender coisas que já aconteceram comigo. Não digo que acontece agora, né, atualmente, mas coisas que já aconteceram comigo. E eu entendi por que certas coisas aconteceram comigo. Tinha culpa. A causa estava dentro de mim, não era a pessoa que fez
coisa errada contra mim, é porque eu mereci. Para difundir a Seichanoye, é imprescindível ter uma fé fervorosa e propiciar a ocorrência da cura divina. O doente não se cura por causa do orientador, nem pela sua própria força. É o professor Masaru Taniguchi falando. O doente não se cura por causa do orientador, nem pela sua própria força. Quando sintoniza com Deus, por isso que é fundamental despertar o amor. A força divina entra em ação para curar-lhe a doença. Isto está claro no canto evocativo de Deus. O canto evocativo de Deus é a peça fundamental daquele que vai praticar Seichanoye. Não é só ficar falando ou entoando o canto evocativo de Deus. Iki toshi keru mono. Precisa entender, não é só entoar bonito. O significado do canto evocativo tem que entrar no âmago o entendimento. É, ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes. Como que aquele que compartilhou a grande vida, que deu a vida para nós, fazer brotar a força da vida, a força da grande vida. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia, que rege, que atravessa, que comanda o céu e a terra. Quando lidamos com uma pessoa que não consegue sintonizar com Deus, basta que nós, como orientador, conhecedor da verdade, façamos o papel de antena para captar a força curativa de Deus. Isso é fundamental para aquele que vai fazer a orientação pessoal. Quando você lida com uma pessoa que não consegue, ainda não tem conhecimento da verdade, que ainda não consegue sintonizar com Deus, eu preciso ser a antena para captar a força curativa de Deus no primeiro momento. O princípio da cura divina é o amor, porque Deus é amor. Se o doente estiver odiando alguém, se houver algo, contraria o amor, ou seja, desarmonia, deve, em primeiro lugar, orientá-lo para eliminar este sentimento, deve eliminar a raiva, o ressentimento, a mágoa, a desarmonia, o conflito, o ressentimento que tem em relação a alguém. O doente deve reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Por quê? Porque Deus rege todas as coisas do céu e da terra. Eu preciso reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Quando fala, você tem que reconciliar, muitas vezes a pessoa fala, eu reconciliei com fulano. Mas não é só reconciliar com fulano, você tem que reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, coisa do céu, coisas invisíveis, coisa da terra, coisas visíveis, ou seja, envolve todos os antepassados e todos os parentes, as pessoas que você relaciona, enfim, pessoas que já não vivem no mundo terreno, mas que você teve alguma desarmonia, você tem que reconciliar, tem que manifestar gratidão a essas pessoas, porque essas pessoas, na realidade, foram o teu Kanzeon Bosatsu para você resgatar o teu karma negativo. O princípio fundamental da cura divina é a gratidão, ou seja, o amor. O aplicador, ou seja, o orientador, deve despertar no coração do doente a gratidão, porque mesmo que o enfermo faça Shinsokan, Sutra Sagrada, purificação, sentimentos contrários ao amor impedirão a cura divina. O doente deve despertar no coração a gratidão, o amor, ou seja, o perdão e a reconciliação. Primeiro e o mais importante ensinamento da Seichanoye é a revelação divina da grande harmonia.
aquilo que está escrito na revelação divina da grande harmonia. Mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegue, porém, agradecer a teus pais, não estás de acordo com a vontade de Deus. Por isso, o principal é agradecer a teu pai, agradecer a teus irmãos, todas as pessoas que você relaciona. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Quando Deus se manifesta, manifesta o bem, a alegria, a felicidade, a saúde, a riqueza, a prosperidade. Oriente o doente para voltar a mente para Deus, isso é fundamental. Concentrar os pensamentos em Deus e não na doença, isso é fundamental para aquele que está com algum problema, não só de saúde física, mas saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, inclusive. Quando a mente concentrar completamente em Deus, a força curativa fluirá vigorosamente para você. Eu vivo, não pela minha própria força. Para você concentrar em Deus, você tem que afirmar: eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, a vida fonte, vida raiz que rege o céu e a terra. E aí você vai conhecer a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertarás da doença, da pobreza, da ilusão, da dor, do sofrimento, etc, etc. Qual é a verdade que você tem que conhecer? A verdade que eu sou vida, eu sou espírito, eu vivo não pela minha própria vida, eu sou vida que é vida, ramificação da grande vida. Eu sou raiz que brota da raiz principal da grande vida, raiz origem, vida raiz, que é a grande vida, e a partir dessa grande vida, que é o eixo central, surgem as ramificações, e eu sou uma dessas ramificações. Somos atualmente 8 bilhões de ramificações que estão interligados até a vida, a origem que originou o homem, aquele homem criado à sua imagem e semelhança, que é o arquétipo primário do homem que se manifestou no mundo fenomênico, que foi multiplicando, e hoje somos 8 bilhões. Quando você conhece a verdade, eu sou vida, eu e Deus somos um só, aí você desperta para a verdade. Quando desperta para a verdade, apaga a ilusão. A ilusão encobre a grande vida, a força da vida que está aqui dentro de você, não deixa sair, por isso que você não consegue curar da doença. Quando você conhece a verdade, a doença que é fruto da mente e ilusão profunda, como está na Sutra Sagrada, a mente em ilusão profunda dá forma à sua crença e cria uma imagem falsa que é a doença. A ilusão encobre, dá forma à sua crença e cria uma doença falsa. A luz da verdade apaga essa ilusão, rompe essa ilusão, e aí desaparece a ilusão. Desaparecendo a ilusão, desaparece a doença, desaparecendo a causa, o efeito desaparece. A causa é a ilusão, não tendo a ilusão inicial, não terá a ilusão seguinte. Desaparecem todas as dores e sofrimento, desaparecendo a ilusão, desaparece a doença, que é uma imagem falsa, porque tira aquilo que encobria a vida, a força de Deus que está dentro do ser humano. O reino de Deus está dentro
do homem. Isso quer dizer que a vida, espírito, criado por Deus e que é uma ramificação da vida, fonte de Deus, está dentro de você. Você é filho de Deus, você é Deus na sua essência. Relato do professor Katsumito Okuhisa, como ele dava orientação pessoal quando ele morou no Brasil. Ele fala sobre como ele aplicava na prática o princípio fundamental da cura divina, ensinado pelo professor Masaru Taniguchi, que nós vimos no vídeo. Como ele aplicava, é fundamental entender, ver como ele aplicava o ensinamento do professor Masaru Taniguchi. Muito obrigado.